Influencia diretamente. Vamos de novo. Comportamento, personalidade é a soma dos comportamentos. Comportamento vem uma parte da genética, uma parte do ambiente. Significa que, se a gente quiser interpretar como funciona como adulto, a gente tem que entender como foi formada a personalidade na infância. Então, tem relação direta, sim. É por isso que em famílias de médicos, existem muitos médicos, advogados, a gente vê realmente isso, famílias de advogados, famílias de médicos, de jornalistas, de empresários. É cultural. E mais importante até do que a profissão, na formação, que perguntam bastante isso em consultoria e em treinamento, o que interfere mais? Como é que eu interfiro melhor na formação da personalidade do meu filho? Algumas dicas de como formar uma personalidade. Eu não sou psicólogo, nem pedagogo, mas o que eu posso afirmar com convicção, eu tenho uma filha, é o seguinte: os talentos estão lá. A principal tarefa, o principal dever de um pai e de uma mãe é perceber esses talentos e estimulá-los. Não adianta, por exemplo, um pai médico que exija que o filho seja médico. Se ele não tiver esse talento, não tiver essa predisposição, presta atenção no que ele gosta e estimule-o a se aprofundar naquilo que ele gosta mais. Por outro lado, a parte ética não se ensina falando, se ensina fazendo. Então, o melhor exemplo que um pai ou uma mãe podem dar para o filho não é exigindo que ele faça as coisas que a escola manda, mas é tendo um comportamento correto dentro de casa. Isso vai interferir diretamente também na formação da personalidade da criança. Eu não gosto do que eu faço, digamos, uma pessoa que não é contente com o que faz no trabalho. Adianta insistir? É uma pergunta complicada, eu vou tentar dar uma resposta fácil. Todo mundo deixa um rastro na vida, um rastro profissional. Tem gente que me diz assim: eu não tenho rastro, eu tenho 18 anos, eu sou muito novo, eu nunca trabalhei. Eu não tenho rastro. Tem. O que você fez nos últimos 5 ou 6 anos na escola? Quais matérias você gostava mais? Com quem que você se relaciona melhor na turma? Que tipos de livros você leu? Quando a gente analisa esse histórico, mesmo de um jovem, 4 ou 5 anos para trás, a gente encontra claras predisposições. Significa que, se eu fizer uma análise bem feita, baseada no passado de qualquer pessoa, eu consigo sim prever o futuro. Eu não preciso ser vidente para prever o futuro profissional de ninguém. Se a gente ficar atento, a gente consegue sim. Com uma pessoa de 25 anos é muito mais fácil. Com uma pessoa de 30 é mais fácil ainda. Com uma pessoa de 40 é mais fácil. Por que eu digo isso? Com 30 anos, a gente já tem 10 anos de rastro profissional. Analise o histórico. Quantos empregos você teve nesses últimos 10 anos? Quais foram os seus resultados, melhores resultados profissionais nos últimos 10 anos? Onde é que você foi muito mal nesses 10 anos? Uma análise bem criteriosa mostra uma clara tendência futura. E respondendo a sua pergunta, se você está insatisfeito com aquilo que você faz, olha para o rastro. Se você está fazendo a mesma coisa há 3 ou 4 anos e não está dando resultado, eu vou fazer uma afirmação, talvez meio chocante. Você está no lugar errado. Você está perdendo tempo. Anos seguidos fazendo uma coisa que não se gosta, o resultado vai ser ruim. E aí o próximo passo é o que eu faço com isso, né? É que tudo isso, às vezes a gente se encontra, como eu disse na abertura do programa, numa comodidade. Aqui no seu livro você já chama de zona de conforto. O que é isso e o que a gente tem que fazer para superar, para sair dessa zona de conforto? Quando sair, né, Eduardo? Aí é um paradoxo, né? Eu acabei de dizer que a gente tende a ser a mesma pessoa por muitos anos. Eu disse no bloco anterior, e a neurociência diz isso, a psicologia diz, que a gente muda pouco. Portanto, a gente tem uma tendência de fazer sempre as mesmas coisas. Nós somos programados para viver numa zona de conforto mental, numa área de conforto, que a gente se sinta relativamente à vontade. Essa é a parte boa. A parte ruim é que se eu ficar à vontade demais, eu desaprendo, eu não evoluo, eu não faço coisas novas, isso aí pode servir até de álibi para alguém que está pensando. Quer dizer que como eu não vou mudar mesmo, como eu mudo pouco, quer dizer que eu posso ficar exatamente onde eu estou. Isso é um grande erro. Estrutura, aqueles 70% que não mudam ou mudam muito pouco, eles dão uma base, eles indicam o caminho. Agora, o resultado, o bem-estar, o sucesso, a satisfação, a gente encontra naqueles 30% que a gente pode mudar. E a mudança sempre, sempre está fora da zona de conforto. A mudança está na zona de desconforto. Quando me perguntam,
qual é a receita do sucesso para ser feliz? E eu respondo, agora eu vou desapontá-los, né? A receita é relativamente simples. Estude mais que os outros, trabalhe mais do que os outros e se esforce mais do que os outros por um tempo mínimo de 5 anos. Se você for consistentemente mais esforçado, mais trabalhador e mais estudioso, com certeza você vai ter mais sucesso que a média. É matemático. É uma autossatisfação também, né? Só que dá trabalho. Na zona de conforto a gente tende a fazer sempre as mesmas coisas. Na zona de desconforto, a gente estuda meia hora a mais quando está com sono, a gente lê um livro a mais quando está cansado, a gente estuda um pouco mais ao invés de ver novela. A zona de conforto ela é boa para manter o que a gente é. A zona de desconforto é boa para elevar as pessoas para outro patamar. E uma empresa, quando que é a hora de mudar? As empresas, a gente pode simplificar que as empresas têm três grandes estágios. O estágio que ela está começando, e a maioria das empresas no Brasil e no mundo dá errado. Os primeiros 5 anos, 70%, 80% das empresas fecham. Tem a fase de estabilização, que é quando a empresa já tem algum sucesso, ela sobreviveu e ela está caminhando. E ela passa por um período de crescimento e vai chegar uma fase que qualquer empresa, se não cuidar, ela vai começar a cair, ela vai começar a perder rendimento. É como se fosse uma curva. As empresas que crescem consistentemente, na minha opinião, tem uma coisa muito importante, que para mim, de todas, é a mais importante, que é ter as pessoas certas nos lugares certos. O que faz a diferença, o que tira uma empresa da zona de conforto, o que tira uma empresa de uma situação delicada, ou o que mantém essa empresa no auge, é a quantidade, a qualidade das pessoas que trabalham nessa empresa. Um consultor muito famoso, um dos grandes estudiosos em gestão de pessoas, diz que um dono de empresa, um presidente, seja de uma empresa gigantesca, seja de uma empresa pequenininha, essa pessoa deveria se preocupar com 4 coisas. Ele faz a seguinte comparação: imaginem que a empresa é um avião, seja um teco-teco de 2 lugares, seja um avião com 500 lugares. Esse comandante deveria ter 4 prioridades. Prioridade número 1, embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. Prioridade número 2, uma vez embarcadas as pessoas certas, colocar as pessoas certas nas poltronas certas. Prioridade número 3, uma vez que as pessoas certas estão nas poltronas certas, definir junto com elas que rumo esse avião vai tomar. E 4ª, enquanto 90% das pessoas certas não estiverem nas poltronas certas, não pare ou não tenha outra prioridade. Quando você tem as pessoas fazendo as funções que elas têm talento e elas são treinadas para isso, diminui retrabalho, diminui esforço, diminui sofrimento, e gasta-se muito pouco tempo para fazer isso. O grande RH das empresas, na minha opinião e de muita gente, o RH número 1 da empresa é o presidente, ou é o dono. Não que não tenha que ter um RH estratégico, não tenha que haver uma equipe. Claro que essa equipe é fundamental e importante. Mas a gestão das pessoas é função de qualquer gestor que trabalha nas empresas, de qualquer chefe, de qualquer gerente. Deveria ser a prioridade número 1. Prioridade, obrigação, até se a gente pode falar essa palavra então, dos gestores, do dono da empresa, ver se aquele funcionário, então, resumindo tudo que você falou, está no lugar onde deveria ter, toma as atitudes que o cargo exige, é mais ou menos isso. Antes que isso, se a gente está falando em autoconhecimento, o primeiro a se conhecer bem é o cabeça, ou o dono, ou o gerente, ou o diretor. Ele tem que se conhecer. Essa pessoa tem que conhecer bem os pontos fortes, os pontos fracos que ele tem. Uma vez que ele se conheça bem, de novo, porque essa história do avião começa com cabeça, começa com o piloto. Se o piloto não sabe pilotar, não adianta. Ele pode escolher as pessoas certas que vai dar errado. Quando a pessoa, quando o gestor, quando o chefe se conhece bem, ele vai fazer o dever de casa. Ele vai tender a colocar as pessoas certas nos lugares certos. E se a pessoa percebe que ela não está no lugar em que deveria estar, não é aquela função que ela exerce, não é exatamente o perfil dela, o que fazer? Como perceber isso? A resposta fácil seria de 2 lados: se esforce para fazer mais. Eu não acredito nisso. Se ela não gosta, ela vai continuar não gostando.
Segundo, saia fora e vai procurar. É muito risco sair do zero. Para ficar desempregada, para daí a pensar o que quer na vida, é muito risco. Faça o meio termo. Já que você não gosta do que faz, comece a procurar alternativas enquanto está trabalhando, sem perder rendimento, sem se esforçar para entregar o básico para a empresa que você trabalha. Comece a fazer curso à noite, comece a mandar currículo, comece a procurar outra função. E quando você tiver a oportunidade, saia e comece uma nova carreira. O que é mais importante numa carreira, o esforço ou o talento? Eu não vou ficar em cima do muro. Os dois. O talento, ele é básico. O que é talento? Talento é uma coisa que eu faço sem esforço aparente. Eu faço com facilidade. A maioria das pessoas diz que eu faço isso melhor que a maioria dos outros. Isso é um talento. Só que talento sem a dedicação, sem o esforço, sem o comprometimento, não dá em nada, não vira nada. Só esforço, só talento, só dedicação é o burro de carga, né? É o esforçado que não tem talento para a função. Então a equação ela é relativamente simples. Primeiro, faça aquilo que você gosta, que você tem mais talento. Segundo, se esforce mais do que a média, estude mais do que a média, trabalhe mais do que a média. É uma equação simples de entender, difícil de fazer. Mas é essa. Eu não acredito em atalho. Eu não acredito em bala de prata. Eu não acredito em uma ação que resolva a vida de uma pessoa. Faça um curso e mude sua vida. Leia um livro e seja outra pessoa. Sim. Eu não acredito. Eu acredito nisso que eu estou dizendo. Que existem caminhos que são longos. Eu não acredito em atalho. Mas eu acredito que quando a gente junta realmente talento com esforço, não tem como você não obter bons resultados. É um conjunto de atitudes. É a soma do talento mais os esforços, as atitudes. Tá ok. Porque somos do jeito que somos. Esse foi o tema do É Seu Direito de hoje. A TV Sinal agradece a participação de Eduardo Ferraz, consultor de empresas e autor do livro Porque a gente é do jeito que a gente é. Fale com a nossa produção pelo telefone ou e-mail que aparecem aí na sua tela. E para acompanhar a nossa programação